Opa, olá, boa noite a todos aí em Portugal. Estou aqui no Brasil. Imaginar que vocês, uma sexta-feira à noite, estão com a gente, para mim é um prazer. Quero agradecer também ao Tunico pelo convite, fiquei super honrado. Como produtor de cinema, naturalmente a minha posição é atrás da câmera, né? Então eu não sou muito bom na frente da câmera, mas vou aqui poder trocar um pouco de ideia com vocês e tentar entender um pouquinho dos novos rumos da produção de cinema. E para falar um pouquinho de produção de cinema, eu acho que é importante primeiro a gente recapitular um pouquinho a questão do conteúdo cinema, né? Você tem falado muito hoje em dia de conteúdos de formato mais curto, como TikTok, YouTube, vídeos de Instagram, e cada dia mais a gente vê celebridades e toda uma indústria ser construída em cima das redes sociais, né? Onde o formato é tipicamente curto, são vídeos de alguns minutos, não são como no cinema 100 minutos, 120 minutos, a depender do filme que você estiver vendo. E se você olhar para o cenário dos talentos que estão ganhando mais espaço conforme o tempo passa, estão a maioria deles nas redes sociais. Hoje você vai fazer o casting de uma comédia romântica para vender para uma plataforma, que pode ser Netflix, Amazon, Disney Plus, o que quer que seja, o número de seguidores daquele talento conta bastante. Então, só para dizer da importância do conteúdo mais curto. Mas a nossa palestra não é sobre o conteúdo mais curto, é sobre o conteúdo mais longo. E quando se fala em cinema, tem muita gente dizendo, poxa, o cinema morreu, né? E agora com a pandemia ele vai morrer de vez. E essa é uma questão interessantíssima de se conversar, porque histórias de 2 horas existem há milhares de anos. Desde quando pai e filho sentados na beira de uma fogueira, muito lá atrás, ele contava um caos, ou uma história, ou uma vida, e as pessoas ficavam sentadas para ouvir. Depois isso virou teatro, e 100 anos atrás virou cinema. Então a gente tem uma fé muito grande de que a vontade das pessoas de assistir histórias mais longas, ela é insaciável. E ela vai continuar existindo. Eu depois vou entrar um pouco mais nos detalhes da indústria do cinema e quais são os desafios que ela está atravessando e qual é a nova realidade, o novo rumo, o novo tempo, né, que essa pandemia está nos trazendo. Bom, para contar um pouquinho de mim, de onde eu estou vindo, eu sou produtor de cinema há mais ou menos 20 anos. Produzi, já lancei 6 filmes de longa-metragem, 4 deles estiveram no top 10 da bilheteria e 2 deles tiveram um grande lançamento internacional. Então, eu tenho uma experiência desde o mercado doméstico brasileiro, passando também pelo mercado internacional, de festivais, de lançar filme lá fora, de fazer um filme que pudesse alcançar vários países, né? Para contar um pouquinho o que é ser produtor, porque muita gente fala, poxa, mas produtor de cinema, o diretor eu entendo, o ator eu entendo, o roteirista eu entendo, mas o produtor, né? O que o produtor faz, né? Onde é que está a figura dessa pessoa? E o produtor, ele é como se fosse o empreendedor da história. O produtor é o cara que vai buscar um roteiro, que vai buscar um livro para ser adaptado, que vai comprar um artigo para poder ser adaptado para virar um roteiro de cinema. Ele é o cara que vai atrás do financiamento para que isso possa acontecer e também é o cara que monta as equipes para que isso possa funcionar. Dentro do mecanismo do cinema, você tem 2 tipos de indústria base. Você tem a indústria, a chamada indústria comercial de blockbusters, né? Onde é uma estrutura onde o produtor é muito proeminente, porque ele é o dono do filme, ele contrata um diretor, ele monta o show e faz acontecer. E você tem a estrutura do cinema de arte, onde o diretor e o produtor estão numa função muito mais simbiótica. Inclusive, em muitos casos, o diretor é o próprio produtor. Naturalmente, no lado do cinema mais industrial, a busca é vender tickets. E, lógico, entregar entretenimento de qualidade também. E do lado do cinema de arte, a tônica está maior no que você está contando, na história que você está contando, e ela precisa falar de uma verdade daquele diretor que está narrando a história.
Então, o cinema de arte é muito a arte do diretor em si. Então, dito isso, entendido o que o produtor faz, né, ele é um sujeito que viabiliza. A definição de produtor na indústria americana é the driving force behind the project, né? É o cara que arranca aquilo do chão. E lembrando que o cinema é uma arte, primeiramente, cara, porque envolve muita gente, e é uma arte complexa, porque ela envolve uma série de elos da cadeia. Talvez, para quem é produtor de conteúdo de um TikTok, de um YouTube, de um Instagram, não consiga compreender a complexidade que tem por trás de fazer um filme, porque são equipes altamente especializadas, pessoas que têm décadas de experiência em fazer aquela atividade pontual, e que sem elas você não consegue colocar de pé a produção. E não bastasse você ter uma questão de especialidade técnica nas equipes, craft, né, que tem que ser muito bem dominado, você tem elos da indústria que você precisa compreender, porque se você não tiver relacionamento com o distribuidor, relacionamento com as plataformas, você não consegue levar o seu produto ou o seu projeto para a luz, fazer ele acontecer de fato. Então, além de ter a questão de relacionamento com os técnicos e com os talentos, você tem que ter uma relação industrial, que você vai construindo com o tempo e a coisa ir se solidificando, né? Falando um pouquinho do cinema hoje em dia, e por que eu acho que histórias de 2 horas vão continuar vingando. Não é só por uma questão de histórica, o ser humano sempre gostar disso, mas é também por uma questão de diferença na experiência. Você sentar no cinema e assistir uma produção cinematográfica é uma experiência muito diferente de você assistir um vídeo numa rede social. E é isso que garante alguma sobrevida aos cinemas. Pegar um exemplo bem simples, você vê Parque dos Dinossauros numa tela 3D, é uma experiência muito diferente de você ver aquilo no seu celular. E a experiência tem mostrado que as pessoas têm uma vontade muito grande de mergulhar na fantasia. E para você mergulhar na fantasia, você precisa de produção. Ou seja, você não vai conseguir fazer um Game of Thrones na sua casa para colocar ele no TikTok. De novo, você talvez até consiga criar efeitos especiais inimagináveis alguns anos atrás, né? Porque tem alguns aplicativos de iPhone que entregam uma qualidade surpreendente. Mas mesmo assim, o cinema está à frente no ponto de vista de estrutura para entregar storytelling de fantasia. Em alguns casos também, craft de entregar storytelling de drama. Vai ser difícil você abrir mão de ver um Michael Haneke, de ver um Denis Villeneuve, de ver, enfim, grandes diretores contando grandes histórias, porque esses caras têm um talento muito único no meio que eles dominaram. Sem dúvida, vão surgir TikTokers e Instagramers que vão também conseguir emocionar as pessoas com histórias muito curtas. Eles já existem, né? Mas, fatalmente, já vão ganhar uma dimensão ainda maior. Mas, na nossa leitura, na minha em especial, você contar histórias de 100 minutos vai continuar existindo com muita força. Para contar um pouco de onde o cinema está e o que a pandemia está gerando de transformação no cinema, né? Como eu disse antes, o cinema é uma atividade muito cara e você conseguir recuperar os custos é algo bastante desafiador. Historicamente, você tem a possibilidade de recuperar os custos na bilheteria, em primeiro lugar, e depois nas vendas de televisão, para um serviço de VOD. VOD é o nome que a gente dá para as plataformas, como Netflix, Amazon, Disney+. E depois você tinha a televisão aberta, que está cada vez morrendo, né? Em vários países, a audiência do SVOD, que são as plataformas como Netflix, já ultrapassou a audiência da televisão aberta. E se você olhar para modelos de SVOD que estão chegando agora, como o Peacock, que vai ser o modelo da Universal, que é um modelo chamado AVOD, onde não tem custos, como se fosse uma Netflix sem custos, mas tem comercial. Você vai descobrir que o que a Peacock está fazendo é criando a televisão aberta over the top, né? A televisão aberta pela internet. Então, enfim, recuperando um pouquinho, a sua forma de recuperar o investimento filme era através dessa cadeia, desse waterfall, né? Essa cachoeira de receitas que começava no cinema e terminava na televisão. O que acontece é que com os custos de produção, como os custos de produção vinham aumentando muito,
que para você entregar na tela uma experiência que a pessoa achava que valesse pagar $10 para poder assistir 2 horas de entretenimento, a matemática começou a ficar muito difícil de ser fechada. E é por isso que em vários países do mundo, nos Estados Unidos inclusive, você tem muito apoio estatal, muito apoio de dinheiro público, que as pessoas muitas vezes têm uma visão duvidosa, ou se isso deve existir ou não, mas é muito importante que exista, porque é graças ao apoio estatal que muitos autores e muitos artistas conseguem entregar uma visão diferente. E mais do que isso, muitas vezes entregam uma visão local. Porque imagine você, se não fossem os incentivos fiscais, nós todos estaríamos hoje assistindo somente filmes americanos de grande porte, que nem os americanos de pequeno porte, nem o americano independente a gente conseguiria ver, porque o americano independente também depende de soft money. Aliás, conforme o tempo passa, até o blockbuster americano depende de chamado soft money, que é o dinheiro de incentivo fiscal. Só para ter uma ideia, Transformers tem mais de $30 milhões de soft money, Bela e a Fera tem $40 milhões de soft money, Harry Potter tem soft money. Para você entender a dificuldade que é fechar a conta no cinema, né? Fazer a coisa funcionar. O que dizer para um filme independente de Portugal, ou da Hungria, ou do Brasil, ou onde quer que seja. Esse desafio do custo do cinema vinha piorando a cada ano. E é sempre bom lembrar que o cinema compete com um canal muito talentoso, que é a Netflix. Imagine você, Netflix custa, vamos imaginar, $10, arredondando, talvez custa $8, $5, dependendo do país, né? Esse é o preço de um ticket de cinema. Então, você trocar uma pessoa durante 2 horas para ver um filme, pelo custo de quantas pessoas couberem na sala para assistir filme durante o mês todo. Então, é uma competição cruel e brutal, que o cinema só conseguiu vencer entregando, pedindo uma janela. O que é a janela? Você tem que ver primeiro no cinema, e depois esse conteúdo pode ir para o Netflix. E 2, entregando algo que você precise ver na tela grande, ou que faça muito sentido você ver na tela grande. Bom, olhando um pouquinho agora para o que a pandemia fez com isso tudo, né? O que a pandemia causou de disrupção. Para começar, a pandemia fechou os cinemas. E não houve lugar no mundo onde a pandemia chegou e que o lockdown, que o cinema funcionou. Até porque um lugar fechado, com um monte de gente desconhecida, sentado um pertinho do outro, era tudo que as pessoas não queriam, né? Aliás, é tudo que as pessoas ainda não querem enquanto essa pandemia não passa. Então, a pandemia simplesmente matou uma fonte de receita, provisoriamente, por enquanto, e já a gente vai falar um pouco do que está acontecendo com os países que estão começando a abrir os cinemas. Mas ela matou essa receita. E se o cinema não voltar, a pandemia vai matar um tipo de filme. Porque, por uma razão clara, para você recuperar o dinheiro de um blockbuster que custa 100, 200 milhões de dólares, sem o cinema, a gente não sabe como isso vai acontecer. E sem os blockbusters, os cinemas não têm como funcionar. Porque quem paga a conta dos cinemas não somos nós do mercado independente. Porque nosso filme tem uma bilheteria pequena. Quem paga a conta dos cinemas é o grande filme da Warner, da Disney e por aí afora. Então, voltando um pouquinho, a pandemia fechou os cinemas. Sem o cinema, uma parte dos tipos de filme não conseguem fechar a conta de vez, coisa toda fecha. Mas, por outro lado, há um aspecto, há uma mudança de consumo brutal no sentido do VOD. Basta dizer que a Netflix explodiu de assinantes durante a pandemia, a Amazon Prime idem, a Disney Plus idem, e quem está vindo vai navegar nessa onda. Isso gerou uma demanda muito grande por conteúdo. Tanto é que as plataformas praticamente compraram todos os filmes médios que estavam disponíveis e que os estúdios não queriam mais lançar no cinema, até porque não podiam esperar para poder receber esse dinheiro e fechar as contas deles, né? E os estúdios hoje estão numa saia justíssima. Primeiro porque você tem muito dinheiro investido em blockbusters, você tem 007 tendo o lançamento adiado 2, 3 vezes, você tem Mulher Maravilha com o lançamento adiado, você tem Fast and Furious, o último episódio, jogado já para o ano que vem,
E até quando isso vai acontecer, né? Até quando você vai conseguir segurar isso? Então eles precisaram vender os filmes médios para as plataformas, que compraram praticamente todos os filmes, e as plataformas estão vivendo um certo momento, de um lado, muito bom, porque teve um boom gigantesco de assinantes e de espectadores, mas de outro lado uma preocupação muito grande, porque sem as filmagens serem retomadas, como é que você vai gerar novos conteúdos, né? Como é que você vai prover filmes para esse pipeline e essa demanda enorme que as pessoas têm de consumir conteúdo? Então, veja você, em nenhum momento o storytelling de 100 minutos ficou em risco. O que ficou em risco foi a forma de assistir o entretenimento de 100 minutos. Estou chamando de 100 minutos para dizer o chamado filme de longa-metragem, né? Aquele filme que a gente aprendeu a ver no cinema. Bom, falando um pouquinho dos cinemas que começaram a reabrir. A China, há alguns meses, abriu os primeiros cinemas e voltou a fechá-los. E eles voltaram a fechá-los não foi só por causa da pandemia. Eles voltaram a fechá-los por falta de público. E a falta de público nesses cinemas, hoje, é resultado de um problema de programação, que é como você vai abrir o cinema sem ter um blockbuster para chamar as pessoas? Exemplo simples, há 2 semanas atrás, Paris abriu cinemas. A França abriu alguns cinemas. Todos estão optando por fechar de novo, porque sem ter filmes blockbuster, as pessoas não vão. Por outro lado, os estúdios não estão programando blockbuster porque tem medo de programar e ter uma receita muito menor do que poderia ter. É o caso, por exemplo, do próprio Mulher Maravilha, né? Se você fosse presidente da Warner, você colocaria Mulher Maravilha agora com o risco de fazer 10%, 5% da bilheteria? Por outro lado, o cara não vai no cinema porque não tem programação. Então, é uma questão muito delicada que a gente está vivendo. Para a produção independente, ou seja, aqueles filmes que não são de estúdio, que é a área onde eu mais atuo, são os filmes que eu faço, apesar de eu ter deal com o estúdio, a produção em si é independente. O lançamento é por um estúdio, mas o financiamento e a criação é 100% independente, ou seja, a palavra final nos filmes que eu faço estão com os artistas. Para nós, o cinema, que já era uma realidade difícil, ficou mais difícil ainda. Eu quero acreditar que assim que a pandemia se definir ou uma vacina chegar, lentamente o cinema vai voltar. Porque a ideia de você sair de casa com a sua namorada, com o seu namorado, com quem quer que seja, com a sua família, quem quer que seja, para passar 2 horas num lugar e voltar para a sua casa, para mim é uma experiência muito rica ainda. É um programa. E acho que as pessoas não vão abrir mão de fazer um programa tão rapidamente. Basta ver o sucesso que está sendo os drive-ins, né? Aliás, ninguém apostou que os drive-ins pudessem voltar um dia, e eles voltaram. Em São Paulo, se você quiser comprar um ticket para um drive-in, você tem que esperar 3 meses, porque eles já venderam tudo para frente. Ou seja, a vontade que as pessoas têm de experimentar um programa é muito grande. Então, do ponto de vista do cinema independente, eu acho que algum cinema vai continuar existindo. Quantos cinemas vão quebrar e vão conseguir atravessar é uma questão em aberto para a indústria. De qualquer forma, o principal da exposição e do faturamento do filme independente vai virar das plataformas. Essa é uma tendência que já era apontada antes da pandemia. O que a pandemia fez, na verdade, foi turbinar e acelerar isso e levar cada vez mais conteúdos para lá. A plataforma gerou uma transformação muito importante na criação de conteúdo de longa-metragem e de séries também. E você que eventualmente quer entrar no mercado de cinema, ou já está e quer fazer alguma mudança, tem que estar atento a um ponto muito especial. Historicamente, você tinha como medir o seu sucesso, que era o tamanho da sua bilheteria. Então, você fez tantos 1000 tickets, sucesso, não é sucesso, é isso e aquilo. Hoje em dia, as plataformas não divulgam mais o seu número, nem para você, produtor. Netflix ainda fez uma flexibilização, colocou o top 10 lá, então você consegue ver quem tá mais ou menos na frente, mas eles não te dão muito mais do que isso. Então, ou seja, aquela possibilidade que você tinha de medir o sucesso e se alavancar em cima dele,
ela, lógico, continua em algum lugar, porque a plataforma em si está vendo os números, se ela for negociar com você, ela te coloca numa posição absolutamente assimétrica, porque você fica sem dados e ela está com todos os dados para negociar, uma posição muito assim, né, muito desequilibrada. E você vai perceber que quanto mais o tempo passa, a percepção do seu projeto fica mais importante do que a bilheteria do seu projeto. Ou seja, se o seu package, o seu pacote entre história, diretor, tamanho de orçamento e casting, se aquilo parece interessante, é mais importante do que ele de fato ser, porque quem vai ter os números vai ser só a plataforma. Você não vai ter esses números, nem o mercado vai ter esses números. Então, a capacidade que a gente tem que ter de criar packages que sejam interessantes passa a ditar um pouco o rumo do que a produção independente de cinema pode ser. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter isso. E para isso, é muito importante estar atento ao que a gente chama de zeitgeist, que é o que está acontecendo no momento, para que você possa, como produtor de conteúdo de cinema, estar sempre olhando quem são os novos talentos, quem são os novos diretores, quem são os novos atores, e quais são as novas histórias que as pessoas querem. Isso vai abrir mão para você poder, vai abrir a possibilidade, perdão, de você poder arriscar mais. Porque se você for capaz de criar um package que parece interessante, você vai conseguir vender ele. E transformações muito importantes estão acontecendo na indústria do audiovisual hoje. E a transformação mais importante de todas é o que a gente está assistindo agora com Black Lives Matter, com a inclusão dos transgenders, LGBTQ+, que até um tempo atrás era muito difícil você conseguir vender um package para um estúdio ou para uma plataforma com uma atriz trans, por exemplo. Isso, ainda bem, está mudando bastante. E esses movimentos todos que a sociedade tem realizado e tem assistido, tem sido muito importante, porque está permitindo dar voz para uma parte da população que não tinha essa voz. E, de novo, eu acho que cada vez mais isso vai acontecer. E essa é uma mudança muito legal que a pandemia acelerou. Não vou dizer que a pandemia gerou essa mudança, porque essa mudança já estava acontecendo. Mas essa busca forte por conteúdo pela plataforma está permitindo que vozes diferentes sejam ouvidas e que a gente possa ter uma oferta mais plural de conteúdo. Isso é algo absolutamente saudável e, mais do que saudável, isso é algo muito legal. Porque a gente vai começar a ver histórias que antes a gente não via serem contadas. Ou via muito pouco, né? Então, enfim, acho que estou batendo meu horário aqui já, né, Tonico? Mas a ideia era dar um pouco, um 360, assim, um pouco da ideia dos novos rumos do cinema e da produção audiovisual e para onde a gente está caminhando. Eu fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, eu estou aqui à disposição.